foi fácil e nunca será. Para o povo preto do preconceito se libertar. Sempre foi luta, sempre foi porrada. Contra o racismo, barra pesada. Fala pro homem cordial e a sua falha engrenagem. Meu corpo é livre com amor, cor e coragem. Pra cada um que cai, choramos rios e mares. Mas nunca calaram as nossas vozes milenares. Sem gênero ou prefeito, humanos em nova fase. Wakanda é o meu principal mar e setor a base. Quem topa esse rolê, dá asas à liberdade no fim de brilho do rei. E a deusa Elsa soando os dias, me levando, todo o esposo. Sempre me encanto com o meu cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Todas as noites, no quarto escuro, peço a Deus e aos orixás que a escravidão não volte nunca, nunca, nunca mais. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Vamos só aguardar o convidado entrar e já começamos. A Everaldo já tá por aqui. Vou mandar a solicitação. Espera ver se ele aceitar. Deu certo. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Boa noite a tudo todos e a bem? todas. Já entrou tudo e com o Senhor. Estamos lutando, graças a Deus, tudo em paz aqui. Então, Everaldo, em nome da Babi, eu quero agradecer por o senhor ter aceitado o convite. Quero desejar que o senhor seja muito bem-vindo. Sem dúvidas, tudo que o senhor falar aqui vai ser de extrema importância para nós. Eu vou me apresentar, sou Flávia, sou aluna do Campus de Princesa, faço parte do NEABI desde o ano passado e agora também sou voluntária na Babi. Agora eu quero que o senhor se apresente, fale um pouco sobre quem o senhor é, sobre de onde o senhor vem. Fique à vontade, esse momento é do senhor. Obrigado, Flávia. Aproveito também para agradecer ao pessoal que compõe o NEABI, para agradecer pelo convite, a você que está comigo diretamente na telinha, como assim a gente costuma dizer, e dizer que eu sou Everaldo Barbosa da Silva, sou natural da Cavalhada, uma comunidade quilombola,
do município de Flores. E assim, é uma alegria muito grande poder fazer parte de um momento tão grandioso como esse que o IF vem vivendo, com essa construção que iniciou-se o ano passado. Eu sou gestor ambiental, formado pelo IFPB, sou técnico em agroecologia, formado pelo campus do CERTA em Ibimirim, e estou no 4º período de ciências biológicas, também no IFPB. Essas são as formações do campo formal, mas eu sou e me identifico e animador de comunidade, tanto no quesito do ser quilombola, mas no quesito de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, onde eu amadureci muito ao longo da minha caminhada. Então é isso e alguma coisa a gente vai acrescentando. Everaldo, o senhor poderia nos falar um pouco sobre a sua infância, sobre a sua história de vida e também sobre a sua experiência como líder quilombola? Pois bem, então, eu sou de uma família de 9 filhos, eu sou o caçula dessa ninhada, e assim, a gente morava em cima de uma serra. Lá não tínhamos acesso a nada de política. A água era pegada no riacho, a vida tinha muitas dificuldades no que diz respeito a acesso às políticas públicas. Mas era uma vida muito saudável e alegre. Eu lembro-me de momentos da minha infância, na segunda-feira, por exemplo, quando é o dia da feira aqui da cidade, quando minha mãe e meu pai, que eles eram feirantes para complementar a renda, eles chegavam no final da tarde e traziam alguma coisa de diferente, na maioria das vezes um pão doce ou alguma coisa assim do tipo, e fazia a festa. Então, tem algumas lembranças bem marcantes nesse sentido. E a gente, depois de um longo período, as famílias foram mudando para onde hoje é o polo da comunidade Cavalhada. Para quem já teve a oportunidade de conhecer, de estar lá, já percebeu que as casas são bem próximas uma das outras, porque todas as famílias desceu de cima dessa serra, como a gente diz, do outro lado do riacho, passando para o lado de fácil acesso. E a gente teve esse prazer de viver assim, meio que isolado por muito tempo, mas assim, muito feliz diante da realidade de vida que a gente tinha, como costumo dizer, ao pé da serra. E sobre a fundação da comunidade, o que o senhor tem a nos dizer? Desculpa, não te entendi. Já que o senhor tocou nesse assunto da fundação da comunidade, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Ah, certo. Então, Sobre a a origem. Cavalhada, ela tem registros de pessoas de muito tempo atrás, de muitos anos passados. E aí a gente sempre teve, eu posso falar assim com propriedade, usando datas, em 95 foi fundada a Associação dos Moradores da Comunidade, que foi uma iniciativa de algumas lideranças da comunidade naquela época e da igreja. Tanto é que a associação recebeu o nome primeiro de Associação de Base dos Moradores da Comunidade. E aí passou um longo período, chegando 2015, nós fomos reconhecidos quilombola. Aí a associação teve um novo registro para mudar de nome, para dar realidade. E a gente sempre teve esse cuidado de garantir a permanência do povo da comunidade na comunidade. Um dos que, ao chegar aos meus 18 anos, eu estava ainda terminando o ensino, o colégio, e decidi ir embora da comunidade para ir trabalhar fora, porque a gente tem sonhos e quer realizar,
e muitas vezes aonde a gente está não tem nenhuma visão de que isso possa acontecer. Então imaginava eu que indo para o corte de cana, poderia então terminar meu ensino médio e estudar e trabalhar, e tinha assim um sonho bem particular. Mas não foi isso que aconteceu. Fui embora para São Paulo, fiquei por lá 3 anos, para meu ensino médio, nesse período que fiquei lá em São Paulo. Então eu terminei e voltei para cá. Aí foi quando eu terminei o ensino médio. Depois que eu terminei, ainda fui para São Paulo para tentar a vida por lá. Mesmo assim, não estava me sentindo realizada porque era como se um pedaço de mim não estivesse comigo. Sempre fui muito família e muito raiz, muito quilombo, de fato. Então, eu decidi que eu precisava voltar e colocar a minha história dentro do meu quilombo. Então, o que acontece? E comecei a me engajar na direção da associação, fazer então o trabalho de liderança que eu tinha deixado para trás e que eu não sabia que era ser líder, aquilo que eu já era, fazer um trabalho de animação de comunidade. Então, isso foi acontecendo gradativamente e eu fui tomando gosto daquilo e fui passando a fazer outros trabalhos, outras iniciativas, conseguindo alguns momentos que tivesse emprego, outros não, aqui na região, mas fui conseguindo sobreviver por aqui. Aí me veio a oportunidade de fazer o curso técnico de agroecologia, e depois daí eu tive certeza que eu precisava voltar o meu olhar para a comunidade, para as questões ambientais, e de lá para cá, logo em seguida, quando eu terminei o curso técnico, eu entrei no IF e venho fazendo esse trabalho de resgate da história da comunidade e resgate das culturas que foram perdidas ao longo desses anos e em alguns processos onde ocorreram perdas porque houveram alguns impedimentos de continuar as lutas no dia a dia como a gente tinha desejo e planejava. É assim, eu saí da comunidade, mas deixei o coração lá, não foi? Desse jeitinho. Consegui desgarrar, não. E esse nome, Cavalhada, de onde ele veio? Então, é bastante interessante essa história. A gente, até bem pouco tempo, não sabia de fato a origem desse nome. Mas aí a gente sabia assim, que algumas pessoas diziam que era um local muito habitado por cavalo, que tinha muitas pessoas que o único transporte era um cavalo. Tudo isso procedia, mas a gente ainda não imaginava que fosse daí que isso tinha acontecido. Aqui no município houve um tempo que tinha alguns mapas do município que até apresentavam o nome como Cavalaria. Eu acredito que foi um erro de digitação, mas tem alguma certa ligação também. Depois da certificação, eu comecei de fato a estudar para entender essa história. E, para minha surpresa, cavalhada vem do esporte cavalhada, das festas de cavalhada que aconteciam lá no período medieval e em alguns lugares aqui do país, ainda bem forte. E aqui na nossa região houve também, e cavalhada foi um ponto. Talvez eles tenham, as pessoas que residiam tenham errado no nome do esporte, mas praticavam muito, ligado aos reisados e a essa cultura da cavalhada. E aí tem um livro daqui do Pajeú, da cidade de Carnaíba, que fala um pouco, bem direitinho, dessa história das cavalhadas aqui na região. E eu só conheço a minha comunidade com esse nome aqui no Pajeú. Então, a gente confirmou essas falas, essas falácias de algumas pessoas a partir desse livro. E já que o senhor tocou nesse assunto dos reisados, essas tradições ainda são... Fugiu a palavra agora. Ainda são muito realizadas ainda hoje, como antigamente?
Então, a gente tem algumas coisas, mas os reisados a gente não tem, assim, como acontecia de fato. Porque é uma festa muito bonita, com uns trajes muito bem elaborados, então a gente não tem isso ainda na prática, não. Nós estamos trabalhando já há alguns anos o resgate dessas culturas, mas nós iniciamos pela questão do coco de roda, que também foi muito forte e presente na comunidade. E esse a gente já tem algumas apresentações, já faz alguns trabalhos na comunidade no que diz respeito ao coco, porque também era muito forte dentro da comunidade. Mas os reisados e a cavalhada é projeto para ser resgatado mais adiante. E eu já ouvi falar que aí na Cavalhada tem um museu. Eu já vi fotos, não tive a chance de conhecer pessoalmente, infelizmente. Mas esse museu com certeza tem uma grande importância para a preservação da história. O senhor poderia falar mais sobre isso? Sim, sim. Tudo começou em 2014, quando fomos certificados. Quando a Fundação Palmares esteve na comunidade e confirmou aquilo que a gente falava. Então a gente, em reunião, algumas pessoas da comunidade e eu começamos a pensar como fazer esse resgate, esse recorte da nossa história, para que os nossos filhos e as crianças de hoje pudessem conhecer um pouco, tanto da ancestralidade como daquilo que já não existe mais, das coisas que já não estão mais nas nossas salas e que foram jogadas, descartadas. E então a gente começou a montar esse museu através de peças, de roupas, de qualquer coisa que relembrasse alguém ou alguma história da comunidade. Esse museu ele é tido aqui no município por algumas pessoas como um espaço cultural, um espaço de aprendizagem, de história. É visitado por algumas pessoas do município, mas, por incrível que pareça, é visitado por pessoas mais de fora. E a gente faz assim um trabalho de cuidado realmente com a história, para que as pessoas que deram a mão e que mobilizaram para construir a cavalhada possam estar acompanhando nessa nova roupagem de comunidade a história de quem passou, mas conhecendo, sabendo o que cada um contribuiu. Muito interessante. Eu também já ouvi falar de uma biblioteca. Você também poderia falar sobre ela? Tá linda, viu? Então, a gente entende que tudo parte por estudo. Estudar é a base para qualquer conhecimento, qualquer lugar que a gente queira seguir. Então, o que acontece? A gente tinha alguns livros, algumas ideias, e aí eu tive essa ideia e propus à comunidade, e a direção da associação achou bacana e começou então a juntar. Nós pegamos de início uma estante velha que estava jogada lá em uma casa e começamos a colocar os livros e comecei a divulgar esse trabalho. E a gente hoje já tem um acervo bem legal de livros didáticos e de livros de autoajuda, que a gente recebe doação de pessoas que têm em casa guardado e também do próprio IF, já tivemos uma doação de livros, principalmente através da professora Adriele, e a gente consegue estar com uma biblioteca já bem madura, digamos assim, sendo que informal. Vai pegar? E quais foram os trabalhos sociais já desenvolvidos pela comunidade? Então, a gente tem muitos projetos, muitos trabalhos que eu considero muito importante. Tem a questão das ações realizadas através da igreja, como costumo dizer, a partilha do evangelho, a partir das necessidades de cada um que ali reside, que é uma ação social que a gente consegue estar desenvolvendo sempre que precisa. E tem os projetos de extensão que a gente realiza em parceria com o IF,
Viramos, nesse tempo, a uma UVT, uma Unidade de Vivência Territorial do campus, e isso fomenta dentro da comunidade um pertencimento a esta instituição tão grandiosa que está aqui nas nossas terras, podemos dizer assim. Então, a gente tem sistema de dessalinização na comunidade, a gente tem, sim, é isso. A gente tem as tecnologias do governo no que diz respeito à captação de água. Nós temos uma estação pluviométrica que está dentro da comunidade para ajudar, inclusive, nas análises em relação ao Garantia Safra, que é um programa de governo que dá uma ajuda de custo às famílias agricultoras que podem perder a sua colheita, o seu plantio, por falta ou excesso de chuva. E a gente teve o projeto de extensão A Literatura em que Me Enxergo, por 2 edições, que fomentou dentro da comunidade um despertar muito grande para voltar a estudar em alguns jovens e também fazer outros trabalhos de mobilização para ajudar as pessoas a se auto-identificar quilombola. E tiveram outros projetos também que foram muito fortes, como, por exemplo, com a professora Fernanda, que hoje já não faz mais parte do campus. A gente trabalhamos vários projetos, todos eles ligados à questão dos resíduos sólidos, às questões ambientais mais particulares, que beneficiaram a comunidade no que diz respeito ao conhecimento da causa e nas formas de tentar diminuir os impactos com os resíduos gerados na própria comunidade. Eu fiz parte de um desses projetos, inclusive, fiz parte da Literatura que Me Enxerga, e realmente foi muito bom. Acompanhei as ações. E tem uma pergunta aqui no chat, não sei se o senhor já viu. Deixa eu ver aqui, foi John que perguntou se tem sistema de dessalinização de água na comunidade. Então, a gente tem um sistema hídrico bem sólido na comunidade, graças a Deus. Nós temos um poço que a própria comunidade cavou, só que a nossa água ela tem um alto teor de sal. Conseguimos, sim, implantar o dessalinizador através do governo do estado, em uma parceria com o município. Ele funcionou muito tempo, mas, infelizmente, a assistência técnica ela está distante da gente e ele fica mais sem funcionar do que funcionando, porque quando dá algum problema, a gente entra em contato, mas eles demoram muito para vir fazer os reparos. Nesse momento, nós estamos com ele praticamente sem funcionar, aguardando a assistência técnica do Estado para vir fazer os reparos. Mas a gente tem a tecnologia muito boa, pelo menos na minha concepção, de um ganho muito significativo para a comunidade. E essa questão de acesso a carros para a cidade, por exemplo, como é? Então, A acessibilidade da cidade, da comunidade para a cidade de Flores. Então, como eu falei anteriormente, a gente tinha muita dificuldade quando a maioria das pessoas não moravam onde hoje moram, que é do outro lado do riacho, como eu costumo falar, para quem conhece a comunidade. Porém, hoje, graças a Deus, aí eu faço uma menção após o governo Lula, as famílias, todas elas, ou a maioria delas, conseguiram melhorar de vida. E essa melhoria de vida garantiu à maioria dessas famílias um transporte, ou uma moto, ou um carro, ou alguma coisa do tipo, que facilita o acesso desse público à comunidade. A gente está localizado à beira da pista, que inclusive liga Princesa Isabel a Flores, e é de fácil acesso devido a esse desenvolvimento causado no Brasil a partir da gestão do governo Lula. Tem outra pergunta aqui, também de Jonatas. O senhor tem estimativa da quantidade de famílias da comunidade? Uma estimativa
Tem, Total de tem. família? Nós temos em torno de umas 70 famílias e na casa de umas 250 pessoas entre todos os habitantes. É, tem bastante gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto não. O senhor mais atrás falou do reconhecimento da comunidade. O que mudou após isso? Em questão Para ao poder mim, público. assim, foi uma vitória. Uma vitória porque, assim, fazer um recorte rapidinho, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano na escola que existia na comunidade e que foi fechada por N motivos. E aí, nesse ano que eu trabalhei, teve um projeto da educação que era para descobrir as origens das famílias. E nesse projeto a gente conseguiu chegar a essas informações de como seria, de onde tinha partido, de qual a origem, o porquê desse povo estar nesse local. Então, depois disso, teve uma quebra, as questões políticas, aí teve uma intervenção. Isso aconteceu bem para trás. Aí, já em 2014, com outras realidades, já bem diferentes, foi que houve o certificado, foi quando a gestão municipal se sensibilizou para a causa e começou a fazer os estudos de fato. E aí a gente foi certificado em maio de 2014. Teve a intervenção de muita gente, muitos estudos precisaram ser comprovados. E aí, então, depois disso, nós começamos, de fato, a fazer esses trabalhos que eu já venho falando, a maioria deles em parceria com o IFPB, com o campus. E nesses trabalhos, nós tivemos muitos avanços, muitas pessoas se autoafirmando. Uma coisa que eu falo muito e que eu sempre friso, por exemplo, é a questão de algumas mulheres que eu não sei se tinham dificuldade ou não queriam expor, por exemplo, o cabelo afro. E aí, dentro de extensão da literatura em que me enxergo, houve um momento nesse sentido e que, até hoje, algumas dessas pessoas que participaram desses trabalhos fizeram e se identificam e valorizam os seus cachos e usam tranquilamente. Então, assim, são uma quebra de coisas que vem acontecendo. Eu falo isso assim porque às vezes as pessoas acham isso muito pouco, mas para quem está de dentro é uma vitória muito grande. E aí tem muitas questões do conhecimento mesmo das causas ambientais, das questões ambientais, como da quantidade de pessoas que adentrou, que foi incentivado e hoje faz parte do corpo de discentes do IF, tanto no integrado, já tivemos aluno, como no superior e no subsequente. Então, assim, tudo isso é fruto da vinda do IF para dentro da comunidade a partir do que a gente prega, como a gente, muitas vezes, inclusive eu, via o IF e as instituições federais como instituições que não eram para mim, que eu não poderia fazer parte, devido à grande estrutura que tem e à má qualidade do ensino por onde eu passei. E então, essas coisas tudo a gente pôde ir quebrando e entendendo que com calma e paciência se consegue construir uma história diferente, um padrão de vida diferente e que possa estar valorizando as pessoas em seu território sem precisar sair para fora. É muito legal essa parte da aceitação. Tem outra pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Quais são os desafios que a comunidade enfrenta no momento e os planos de vocês para o futuro? Algum projeto, por exemplo? Então, os desafios que a gente tem é justamente de falta de parcerias no que diz respeito ao estado de Pernambuco mesmo. A gente está localizado em Pernambuco
e muitas vezes eu não vejo tanta abertura de algumas instituições e de algumas pessoas que deveriam estar mais próximas de nós. E o que a gente tem como plano para o futuro, não, eu não penso muita coisa, sabe, assim, algo grandioso, não. O meu desejo sempre foi que as pessoas compreendam onde estão, se respeitem da forma que são e que lutem para ser feliz, sabe? Que lutem para ser feliz, seja onde for e da forma que queira ser. E o que eu desejo de coração que aconteça na Cavalhada é que muitos dos meus filhos e de outros tenham o mesmo desejo que eu de estudar e de conhecer algo novo e de lutar por a sua casa, por a sua terra, para que possa ter o pão de cada dia, garantindo o seu e o benefício para quem está ao seu redor. Esse é um modelo de vida que eu acredito para mim e que eu desejo para os meus. Tem mais uma pergunta. Everaldo, depois que a comunidade foi certificada como quilombola, como as comunidades ao redor receberam isso? Você notou alguma diferença em relação às questões de preconceito? Existe, sabe? Existe sim esse preconceito, tanto das pessoas da comunidade, ainda acontece de algumas pessoas ter esse pensamento ainda difícil de lidar, como de pessoas de fora, porque assim, para muitos, ser quilombola é simplesmente ser um negro de senzala, digamos assim, que traz essa história nas costas, no lombo, né? Para muitos não existe uma mistura de raças nesses territórios. Muitas pessoas ainda querem ir a uma comunidade quilombola e ver as antigas casas de taipas, as pessoas passando necessidades, as pessoas ainda como se fossem os indígenas na mata e desse tipo de coisa. E não é bem assim. Tanto os quilombolas como os indígenas, eles estão se desenvolvendo porque somos humanos igual todos os outros e precisamos acompanhar essa caravana do sistema que nos é colocado para que nós também possamos crescer e nos preparar para enfrentar os desafios internos e externos. E a Cavalhada, ela precisou entender isso. Muita gente compreendeu de imediato, outros ainda hoje precisam compreender. Se houver alguma coisa que parece ser preconceito, muitos engolem, outros não. Eu mesmo tenho dito que a gente precisa se autoafirmar. E a autoafirmação, ela não parte de nenhuma outra instituição, mas da nossa própria casa, de nós mesmos. Então, se a gente não assumir o nosso território, nunca, ou nunca talvez não, que é muito longe, mas assim, levará muito tempo para a gente ter a autonomia e a maturidade do ser quilombola nos dias de hoje. É verdade. Olha aí a filha de Everaldo. Oi, bebê. Oi. Tem outra pergunta aqui que eu não tinha visto. Qual é a relação entre a comunidade e as cidades circunvizinhas? Nós já participamos de trabalhos aqui na região, em Serra Talhada, em Carnaíba. Temos aproximação e nos damos bem. E a partir do IF, por incrível que pareça, a gente se aproximou um pouco mais de comunidades quilombolas que estão aqui na região, como é o caso da comunidade Irmã Gia, que está localizada em Quixaba, Domingos Ferreira em Princesa Isabel, que tem mais ou menos a mesma descendência que a nossa, e das comunidades do Livramento e em Fonseca também a gente já participou de uns trabalhos que são comunidades quilombolas da Paraíba. Jonathan está pedindo aqui para o senhor falar sobre os filhos. Fale um pouco sobre a sua família. Eu sou, assim, um pai babão. Eu tenho 4 filhos, uma esposa adorável, assim, que é o meu porto seguro. Eu tenho um filho de 10 anos, uma filha de 7, essa aqui que está comigo agora, Maria Clara. Aí eu tenho Maria Sofia, de 4 anos, e tenho Gabriel, que tem 2 meses.
Então, sou uma família diferente para os dias de hoje, né? Hoje as pessoas só querem um filho e olhe que dois. Então, a gente É tem verdade. 4 filhos, tem uma casa cheia de barulho, de alegria, de zoada, de estresse muitas vezes, mas faz parte. Eu sou mais família do que tudo. Eu pretendo me doar o máximo para eles. Trabalho de domingo a domingo para garantir a vida deles melhor do que foi a minha infância. E eu venho sempre dizendo que não existe realização maior para o homem e a mulher no mundo do que construir uma família bem edificada. E eu trabalho para isso. Digo aos meus filhos já todos os dias que eles precisam estudar muito para fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego, que eles escolham e terão o nosso apoio onde eles quiserem caminhar. Essa daqui deseja ser bailarina. Eu estou pensando o que é que eu vou fazer, porque aqui não tem nenhuma escola de balé, mas se Deus quiser, a gente vai trabalhando. E por aí a gente vai lutando e fazendo aquilo que Deus permite para que a família esteja bem e a gente possa carregar no lombo as outras lutas da comunidade, do trabalho, do campo profissional e das lutas que sempre aparecem. A casa é cheia de felicidade, né, Veraldo? É sim. Você falando, eu lembrei de papai. Ele também vive me incentivando para fazer uma faculdade. Tem outra pergunta aqui, de Maria. Tem alguma situação de preconceito que te marcou? Para mim mesmo, essa pergunta, É. deixa eu mostrar um rapaz que ele está aqui antes de eu responder, que é o meu de 10 anos. Aí, ó, a cara do pai. Marcelino. Então, já vivi, eu já vivi algumas situações que me incomodaram. Assim, talvez, por exemplo, eu posso dar um exemplo assim de algo bem direto. Se a gente tem um projeto para desenvolver e como ele está ligado tipo às questões culturais de um povo para outras instituições, para outros públicos que desconhecem aquele território, aquele povo, é difícil até da gente falar. E eu já vivi isso, sabe, assim, de não nem dizer que era quilombola em determinado lugar, porque se não tivesse um documento, seria motivo para tirarem onda ou achar que a gente estava querendo ter direito de alguma coisa que não podia, como por exemplo a questão das cotas mesmo, que às vezes a gente que tem muitos embates pesados e algumas pessoas acreditam que olham para a gente e dizem assim, não, você não é isso ou você não é aquilo, e já faz um rótulo por conta da pele ou do cabelo ou de qualquer outro estereótipo. E essas coisas assim, eu levei muito tempo para entender que precisava ver como bater de frente, mas sem bater de frente. E eu, graças a Deus, eu aprendi que o melhor caminho é lidando com o problema, encarando ele pela porta da frente. Conseguimos fazer isso em algumas situações que geravam problemas mais de grupo. Em algumas situações particulares, a gente tentava esclarecer e mostrar para as pessoas que, pelo lado preconceituoso, não conseguimos avançar e muitas vezes criamos problemas piores. É verdade. Everaldo, e a festa de consciência negra, a festa de padroeiro, como tem sido agora nesse momento de pandemia? O ano Na comunidade? passado, no período da festa da comunidade, a pandemia estava leve. Setembro, outubro, não estava tão pesado como até o meio do ano, digamos assim. Então a gente realizou normalmente sem convidados externos, só com o pessoal da comunidade. A festa do padroeiro. A festa da consciência negra, a gente fez uma ação pequena, só com poucas pessoas, para não perder a data
por tudo aquilo que ela significa, porque já estava tendo mais casos aqui naquele momento. E este ano a gente planeja fazer todos os nossos trabalhos. Aqui no município, as atividades estão todas voltando ao normal. As escolas, meus meninos já começam a estudar de forma presencial a partir da próxima semana, provavelmente, se tudo correr bem. E a gente planeja fazer as nossas festas esse ano. Agora em setembro é a festa do padroeiro e em novembro a Consciência Negra. Fazer com um pouquinho maior do que o ano passado, por exemplo, se tiver tudo como está nesse momento. É verdade, uma curiosidade minha. Quem é a padroeira daí da comunidade? A padroeira daqui é Santa Teresinha do Menino Jesus. A Que história ela? para a escolha da padroeira é que a capela foi construída, era um projeto para uma casa de farinha que não funcionou como casa de farinha. Então a gente reorganizou e transformou na capela, na sede da associação e museu, e ainda doamos um pedacinho para uma mulher que não tinha casa morar nesse prédio, que ele era bem grande. E aí, a dona do terreno se chamava Terezinha. E quando nós estávamos nesse processo de trabalhos e tudo, ela faleceu. Então, foi meio que uma homenagem a ela, sem nós nem conhecermos muito Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois disso é que a gente foi conhecer, e por incrível que pareça, tem tudo a ver com a comunidade. Uma santa muito humilde, de uma história muito linda, que sofreu muitos preconceitos, muitos problemas, porque queria ser freira, muito nova, e aí tem uma história bem bonita para contar, que está bem parecida com a nossa, de humildade e de amor. Aham. E sobre a autoafirmação e identidade, é importante? Muito, muito, muito. É algo que a gente precisa conversar com as pessoas para que elas possam ir compreendendo e ir construindo um processo de formação e de mente mesmo, de interiorização, porque é aquilo que eu já falei. A autoidentidade, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então é preciso conhecer aquilo, aprimorar os seus pensamentos para poder se autoafirmar e dizer eu sou, eu quero, eu vou. Porque se não partir da gente, a gente não consegue essa compreensão de identidade. É verdade. Tem outra pergunta aqui no chat. Como é a relação entre vocês e as demais pessoas da comunidade? Então, dentro da comunidade praticamente todo mundo é uma família. Os que não eram família de sangue termina casando com alguém de mais de perto, aí meio que faz essa misturada, dá essa salada de fruta bem, bem saudável, que garante que todo mundo é família. E nesse ser família, as pessoas têm uma interação muito positiva. Como toda família, grande família, muitos problemas, muitas dificuldades, mas nada que seja diferente das outras comunidades, não. Eu também já ouvi falar que tem uma matriarca aí na comunidade, né? O senhor poderia falar sobre ela? Então, hoje nós temos Dona Martinha, ela é uma pessoa... hoje ela é a mulher mais idosa da comunidade. Para quem teve a oportunidade, ouviu falar no documentário sobre José Faustino, que foi realizado na comunidade com uma parceria com o IF. Ela é irmã dele. Ele, depois de um ano que participou, que virou o nosso protagonista principal, que foi homenageado vivo, tem ela que hoje é a nossa matriarca, com seus 90 anos, conta muitas histórias interessantes. Ela é tranquila, tem muita saúde, totalmente lúcida e faz um recorte da história da comunidade bastante interessante. Ela é um grande exemplo para nós. O senhor poderia contar um pouco mais sobre a história dela? Então,
como a maioria das mulheres do tempo dela, viveram para ser mãe e para trabalhar em casa. Ela teve uma família grande de muitos filhos e netos que ela mesma criou. Sempre trabalhou na roça, nunca saiu da comunidade para fora. Até hoje faz ainda alguns trabalhos que dá para fazer pelo próprio quintal. Quando tem o período de colheita, desbulha feijão, faz todo o trabalho de casa que é permitido para a idade, cozinha. Então ela participou desses momentos junto com o esposo, que já é falecido, da luta da comunidade, lá nos períodos para a questão da construção da associação, dessa casa de farinha, desses trabalhos todos que eu citei, que aconteceram para trás, ela fez parte disso tudo. Tem outra pergunta aqui. Qual foi a maior conquista da comunidade até hoje? Uma conquista que eu, assim, ainda, às vezes eu fico imaginando como foi, por exemplo, foi a questão de termos sido colocados no grupo prioritário para tomar as vacinas agora do Covid. Para mim foi um grande ganho, sabe? Eu sei que tiveram outras coisas muito importantes, como a própria certificação é algo bastante complicado de se sair, e a gente teve em um processo que não durou muito tempo depois de iniciado. Mas assim, sabe, a maior alegria enquanto quilombola para mim, nos últimos anos, nos últimos dias, foi, de uma certa forma, meio que ser obrigado a gestão municipal nos vacinar, sabe? Assim, foi muito bom. Eu achei isso assim algo de muito impacto positivo, inclusive para que algumas pessoas que não dão tanta credibilidade às vezes às lutas, perceber que não é uma brincadeira, que não é um faz de conta, mas é uma reparação histórica, um reconhecimento de anos e anos de um povo. E a vacinação de todo mundo no mesmo dia na comunidade foi, para mim, foi um motivo de muita alegria e de grande festa. Eu considero esse o maior ganho dos últimos anos. Tem outra pergunta aqui também. Everaldo, eu queria escutar uma história engraçada da sua infância ou da comunidade. Eu tenho uma memória de quando a gente ia para a escola. A escola da comunidade, então, andava muito a pé para ir para a escola. E a gente, na maioria das vezes, não tinha lanche, nem na escola, nem para levar. E a gente tinha uns baixios, uns terrenos que tinha muita fruteira. E a gente brincava muito e pulava muito, tanto na lama e caía muito nas estradas, chegava nas escolas parecendo uns bichos do mato, como costumávamos dizer. E essas frutas, esses ambientes eram onde a gente colhia goiaba, lembro muito bem disso, para levar para a escola como lanche. E também para levar para casa. E assim, eram coisas assim, eram tempos muito difíceis, muitos assim, tristes por um outro olhar, mas para mim e para alguns que tiveram esse mesmo oportunidade, eram muito felizes. E assim, eu acho que foi o que nos edificou de fato, transformou muita gente em sonhadores e aguerridos de fé para querer conquistar outros horizontes e galgar outras escadas para a realização da vida. E uma coisa assim que eu acho muito... Isso é no campo bem mesmo, mas a questão de... Tem um irmão meu que... Tem gente que não nasceu para a escola, eu acredito, sabe? Tem gente que às vezes o pessoal diz assim, toda menina tem que casar. Tem gente que não nasceu para o casamento também, isso é fato. E cada um tem um destino, eu acredito, um caminho a seguir na vida. Tem um irmão meu que o meu pai insistia muito que ele estudasse. E ele nasceu para cuidar de bicho, é o que ele gosta e assim não precisar de estudar, né? Se ele estiver feliz lá cuidando dos cavalos e dos boi dele,
não precisa de faculdade, ele já está bem e é isso que importa. Então, bem diferente de mim, por exemplo. Certa vez na escola, a professora irritou ele que ele conseguiu pegar uma vassoura e dar uma acabada de vassoura. E isso fica na minha memória. Sempre que eu vou falar, eu lembro disso. Acho muito engraçado essa situação. Mas assim, ele levou uma pizza por conta disso quando chegou em casa. Tem mais uma pergunta. Everaldo, a Prefeitura de Flores dá algum tipo de apoio à cavalhada? Então, agora, depois da pandemia, eles começaram a dar uma cesta básica às famílias da comunidade. Eu não sei se é oriundo do recurso municipal ou se é parceria com o Estado, eu não tenho aproximação com a gestão, então também nunca fui procurar saber. Mas a gente está recebendo mensalmente essa cesta básica. As cestas básicas que são oriundas da Conab, nós nunca conseguimos acessar. Tem mais uma pergunta. Everaldo, como é o trabalho do orgulho das crianças da comunidade? Tem algum trabalho voltado para isso? Tem. Eu trabalho com a criançada, trabalhei dentro dos projetos e trabalho assim de modo particular. A questão da capoeira, a gente tem um grupo informal de capoeira que a gente não se considera capoeirista, mas é uma cultura que tinha na comunidade, que está bem ligado ao campo que a gente está discutindo. E a gente faz assim, eu costumo dizer, uma jogada de perna, né? E dá uma brincada com as crianças, eles discutem isso. Sempre que é possível, a gente está fazendo essas rodas de diálogos e de conversas a partir da capoeira, que inclusive tivemos um grande momento ano passado, dentro do projeto A Literatura que Me Enxergo, com oficinas de capoeira, idealizada por mim e realizada pelo IF, através de Adriele. Tem mais uma pergunta. O que o inspira a levantar da cama e ir enfrentar as batalhas do dia a dia? Meus filhos e minha esposa. A comunidade, ela é assim, eu vivo, sabe, eu respiro a comunidade, eu tenho um sonho muito grande, eu desejo que muitas coisas aconteçam no que diz respeito à melhoria de vida de todas as pessoas. Mas assim, o que me motiva é eu quero dar o meu melhor para os meus filhos, enquanto pai, enquanto esposo, eu quero agradar ao máximo a minha mulher, para que a gente possa então construir de fato na cabeça dos nossos filhos o desejo de ser de Deus, e ser de Deus é fazer o bem a quem está ao seu redor. Então eu acredito nisso e todos os dias eu me levanto 6 horas da manhã ou até mais cedo, pego minha motinha e vou para Calumbi, a 25 quilômetros daqui, onde eu sou funcionário da prefeitura, para garantir o sustento deles. E é eles o meu motivo para todo dia sonhar e acordar com novos horizontes. Everaldo, e para você, qual a importância de projetos como a Literatura que Me Enxergo, o NEABI? Eu digo a vocês com muita sinceridade que se não fosse o NEABI, a Literatura em que Me Enxergo, e o projeto que eu desenvolvi com a professora Adriana, que a gente trabalhou a questão das análises de água da comunidade, que estamos ainda fazendo, porque nós não conseguimos realizar devido ao processo pandêmico, e o projeto com o excelente professor Ivan, o coordenador de biologia, um cara fantástico, que eu nem conheço pessoalmente ainda, mas assim, que me abraçou de uma forma que me deu uma oportunidade muito grande de trabalhar a etnobotânica, a comunidade como um todo. E esses projetos de extensão e pesquisa que eu fiz e que eu desenvolvo ao longo da minha formação, tanto na gestão ambiental, agora na biologia, foram o que fizeram eu não desistir do curso, nesse processo de aula remota. Por várias vezes eu pensei em trancar meu curso ou desistir, porque assim não foi fácil para mim, porque imagine só, com um aparelho ou dois, como esse que está na minha mão agora, um celular de quinta, como se diz, eu tive que dar assistência às minhas aulas,
as aulas dos meus 3 filhos e fazer com que todos eles estudassem. E a minha, assim, entre tantas alegrias, eu consegui fazer com que meu filho mais velho aprendesse e fizesse as atividades dele sozinho. Eu só acompanhava de longe para ver se ele tinha condição e ele, graças a Deus, é um filho amado, conseguiu acompanhar sozinho. E eu fui alfabetizar a minha menina, Maria Clara. E hoje ela em casa, ela já lê e já escreve sozinha. E nesses 2 anos que ela fez primeiro ano e segundo ano ela está agora, ela saiu da creche e veio para casa. E ela vai voltar agora para a escola no segundo ano, alfabetizada, lendo, escrevendo, fazendo as continhas básicas. E isso foi o meu suporte pela extensão e pesquisa. Porque se fosse, porque as aulas da minha graduação mesmo, particularmente dizendo, foram terríveis e eu quase desisti do curso. Everaldo, para você, o que ajudaria a comunidade nesse momento? Mais projetos como a Literatura em que me enxergo, com certeza, que vem com um guarda-chuva de situações e de inovações e de lutas, de ideias, onde a gente trabalha o teatro, onde a gente trabalha o desenvolvimento das crianças, onde a gente trabalha a cultura, o esporte e o lazer, dentro de um grande projeto guarda-chuva, como assim eu falo, e a questão do comprometimento pessoal de cada pessoa, do auto-reconhecimento. Eu sempre digo que pode vir projetos e banquetes grandiosíssimos, mas nada disso servirá se o meu eu não estiver resolvido comigo mesmo. Tem mais uma pergunta aqui de Hélio. Everaldo, qual o seu sonho que você pretende realizar e ainda não teve a oportunidade? Eu nem sei. De verdade, eu já me sinto muito realizado. Eu vejo todo dia um novo milagre na minha vida. É como se você quisesse R$ 2 para comprar o pão e não sabe de onde vem, e quando você acorda já tem. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. E eu sou muito grato a Deus. Eu não peço mais nada a Ele. O que Ele me der, já estou muito satisfeito. Eu desejo fazer um mestrado, porque, assim, eu quero ir até o fim, até a última condição de estudo possível, para mostrar para os meus filhos e para a minha comunidade que é possível ser diferente e fazer diferente, mesmo saindo de onde eu saí. Então, se Deus permitir, eu tenho esse objetivo. Eu não digo nem que é um sonho, mas é uma vontade de fazer diferente e de ser diferente no campo da educação, para incentivar outras pessoas e outras comunidades e outros municípios que têm acesso a essa história, a esse povo, que é possível no verdadeiro sentido da palavra, que quando lhe faltar o arroz ou a carne, o feijão é suficiente, e é possível sim. É verdade. Everaldo, você tem mais alguma coisa que para falar que eu não perguntei, que as pessoas não perguntaram aqui no chat? Algo que sim, eu queria destacar aqui na live? Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu tenho certeza que o IF transformou muito a minha vida. A minha história não seria a história que é, se não fosse o sonho de um presidente analfabeto trazer as universidades para o sertão. E aí é preciso que a gente lembre-se sempre disso. E com essa pegada eu consegui já fazer uma graduação, estou na minha segunda graduação, e eu estou trabalhando na área ambiental, eu estou conseguindo fazer ações que melhore a vida de quem está ao meu redor, melhore a vida do ecossistema onde estamos inseridos. E assim, dizer que é só gratidão realmente, e aproveitar para dizer a todos vocês que nós temos um cardápio diferenciado na comunidade. Nós temos comida à base de palma, nós temos sucos, nós temos doces, nós fazemos um monte de coisas diferentes. E quem não teve a oportunidade de conhecer a comunidade, é uma honra convidar aqui por esse espaço.
e dizer que a gente se transforma em restaurante comunitário, a gente se transforma em hotel comunitário, a gente recebe, a gente doa, a gente troca, a gente tem trilha, a gente tem um bate-papo legal, a gente se reinventa para garantir a sobrevivência e a alegria e a felicidade de viver neste pedacinho de chão. E eu estou sempre de braços abertos e de exposto a receber e a dialogar e a compartilhar com todos vocês aquilo que eu venho aprendendo e galgando ao longo do meu dia a dia. Everaldo, o museu e a biblioteca são disponíveis para turismo, para visitas? Sim, Ou é mais fechado só para a são comunidade? disponíveis sim. A gente só precisa fazer esse pré-agendamento para se preparar para receber. Porque eu costumo dizer que quando vem alguém para Cavalhada, eu não quero que ela venha, tipo assim, de uma visita de meia hora, uma hora. Eu não acho que seja interessante. Eu quero que ela venha para passar o dia com a gente, ou uma manhã, ou uma tarde, que tenha direito a um almoço na comunidade, a um bate-papo como esse, de forma presencial e tranquila, a ver o que a gente tem, a dar uma caminhada por essas terras, como eu falo, e aí a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Estamos sempre de portas abertas para receber. Eu já fiquei curiosa, já quero conhecer. A live já vai dar 1 hora. Acho que já passou mais de 1 hora. Agora vamos encerrar, né? Podemos encerrar, Everaldo? Ou se ainda tem mais alguma coisa a falar? Não, eu só quero agradecer a você que esteve aqui comigo e às pessoas que passaram por este momento. Volto a dizer, agradecer ao IFPB, em nome do IF, a todos os projetos de extensão que fiz parte, a todos os meus coordenadores de projetos, as pessoas que, de uma certa forma ou de outra, fazem parte da minha vida no campo da academia, mas principalmente que viraram amigos meus e pessoas que estão no meu coração para ao longo da minha vida. E eu não vou citar nome para não correr o risco de ser injusto com alguém, mas assim, dizer que é algo que eu não imaginava que acontecesse na minha vida. Mudou a minha vida, o IF, mudou as minhas relações financeiras porque me ajudou a estar no emprego que eu estou hoje, que é simples, mas é meu, foi conquistado por mim. Então, assim, é só agradecer mesmo por tudo isso e por aquilo que Deus prepara para nós no amanhã. Eu também quero agradecer a você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por ter dividido um pouquinho da sua história e da história da comunidade aqui conosco. Quero agradecer por todos que assistiram, todos que ficaram até o fim da live. Quero desejar uma ótima noite a todos e até a próxima live. Tchau, um beijão.